Jesus. Saudamos a todos vocês com a paz do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. É muito bom podermos estar aqui na casa de Deus mais uma vez, neste culto de louvor, de adoração, de gratidão por todas as bênçãos que Ele tem derramado dia após dia sobre cada um de nós. Sejam todos muito bem-vindos e que Deus nos abençoe neste momento de louvor e adoração. Podem assentar-se, nós vamos cantar o primeiro hino projetado, hino Bendito Jesus, Divino Pastor. Invoquemos a presença do nosso bondoso Deus Trio. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Prezados irmãos, quando Deus disse: a alma que pecar, essa morrerá, estava se referindo não somente à morte temporal, mas especialmente a morte espiritual e eterna. O apóstolo Paulo declara claramente: o salário do pecado é a morte. Por causa do pecado merecemos a condenação no inferno, e por nós mesmos nada podemos fazer para sermos salvos. Felizmente, o apóstolo João garante: se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Confiando nesta promessa maravilhosa, humilhemo-nos diante de Deus, reconhecendo os nossos pecados, deles nos arrependamos e os confessemos ao Senhor, dizendo: ó Deus, reconheço que pequei contra ti, transgredindo os teus mandamentos em pensamentos, palavras, ações e omissões. Justo seria que me rejeitasses e me condenasses eternamente. Mas sei que Jesus sofreu e morreu por mim, para me remir dos pecados, da morte e da eterna condenação. Tu prometes que perdoas os pecados daqueles que se arrependem e os confessam diante de ti. Por isso, com humildade, te peço que, por causa da grandiosa obra que Cristo realizou em meu lugar, tenhas compaixão de mim e me perdoes todos os pecados. Amém. Se essa foi realmente a sua sincera confissão, e se você crê em Jesus como seu Salvador, pode ter a certeza de que Deus perdoa os seus pecados. Ele dá força para viver uma vida que seja do seu agrado.
Assim sendo, como servo de Deus, eu lhe anuncio o perdão, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queremos fazer a leitura do Salmo indicado para o dia de hoje, Salmo 90. Salmo 90, versículos 12 até o final, 12 até 17. E aqui nós temos um salmo de Moisés, reconhecendo que Deus é conhecedor de todas as coisas, Deus conhece todos os nossos dias, e nesta parte final que iremos neste momento ler, Moisés pede a Deus para que nos dê sabedoria, para que possamos contar os nossos dias, para que possamos viver de acordo com a vontade de Deus aqui neste mundo, e assim um dia também podermos herdar a vida eterna. Vamos fazer a leitura em conjunto. Salmo 90, a partir do versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias, quantos nos têm afligido, por tantos anos, quantos suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as suas obras, e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Até aqui a leitura do Salmo. Nos coloquemos de pé e cantemos o Glória ao Pai. Glória ao Pai, e ao Filho, Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todos sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Querido Deus e grandioso Pai Celestial, bom é podermos estar em Tua presença neste momento, para este culto de louvor, adoração e gratidão a Ti, por todas as bênçãos que tem derramado sobre nós a cada dia da nossa vida. Abençoe o nosso culto, ao ouvirmos a Tua santa palavra, permita que esta palavra frutifique em nossos corações, e que possamos estar dispostos a Te servir acima de todas as coisas. Querido Pai, abençoe para que este culto aqui iniciado possa ser continuado em nossos lares, sob a Tua orientação, sob a Tua proteção, o Teu amor. Mantenha-nos firmes na fé em Ti, através da Tua santa palavra que estamos ouvindo, e também por meio da Santa Ceia que iremos receber. Que assim, Senhor, possamos ser instrumentos nas Tuas mãos, para que mais pessoas possam compreender, ouvir e aceitar o Teu amor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar-se. Nós vamos louvar a Deus cantando o hino 371 do nosso inário. Por graça devereis ser salvos. Alcançarei teu amor, na minha posso
leitura do Antigo Testamento, Amós, no capítulo 5, versículos 6 a 15. Amós, capítulo 5, versículos 6 a 15. Aqui o profeta enviado por Deus ao meio do povo de Israel chama o povo ao arrependimento e diz: busquem a Deus, sirvam a Deus, Deus que os acolhe, Deus que faz tudo por vocês. Esqueçam os deuses pagãos, esqueçam o seu pecado e sirvam a Deus, porque Deus perdoará vocês. Então este é o apelo que Deus faz ao seu povo nos dias de hoje também. Busque a Deus e viva, seja fiel a Deus em toda a sua vida, em todas as suas ações, e crê somente e viverá. Assim nós lemos capítulo 5, versículo 6. Buscai ao Senhor e vivei, para que não irrompa na casa de José como um fogo que a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Vós que converteis o juízo em alosna e deitais por terra a justiça, procurai o que faz o 7 estrelo e o Órion, e torna a densa treva em manhã, e muda o dia em noite, o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. É Ele que faz vir súbita destruição sobre o forte e ruína contra a fortaleza. Aborreceis na porta ao que vos repreende e abominais o que fala sinceramente. Portanto, visto que pisais o pobre e dele exigis tributo de trigo, não habitareis nas casas de pedras, palavras que tendes edificado, lavradas que tendes edificado, nem bebereis do vinho das vides desejáveis que tendes plantado. Porque sei serem muitas as vossas transgressões e graves os vossos pecados. Afligis o justo, tomais suborno e rejeitais os necessitados na porta. Portanto, o que for prudente guardará, então silêncio, porque é tempo mau. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecei na porta o juízo. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do restante de José. Até aqui a leitura do Antigo Testamento. Também queremos ouvir a leitura da Epístola, carta aos Hebreus, no capítulo 3, versículo 12 até 19. Hebreus 3, 12 a 19. E aqui, dentro de um contexto maior de todo o capítulo, nós vemos que o escritor aos Hebreus diz que Deus, Jesus, é maior do que Moisés. Simplesmente porque Jesus é Deus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E por que o escritor diz isso? Porque o povo judeu achava que seria salvo por ser judeu, por ser descendente de Abraão, mas não é assim, né? Que acontece a nossa salvação. A nossa salvação ela acontece pela fé em Jesus, pela obra de Jesus, pelo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, pelo derramamento do sangue do Cordeiro inocente que tira o pecado do mundo. Então, não é por pertencermos a uma linhagem, mas é por crermos e nos entregarmos única e exclusivamente a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Ouçamos a leitura que diz assim: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste de Deus vivo. Pelo contrário,
exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Até aqui a leitura da epístola. Nós louvamos a Deus cantando o hino 306 do Inário da Igreja Fundadora. Evangelho de hoje, Marcos, no capítulo 10, versículos 17 até 22.
Marcos 10, 17 até 22, temos o relato do jovem rico, e assim nós lemos. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue. Ele, porém, contrariado nesta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Assim como nós estamos, vamos confessar a nossa fé conforme as palavras da projeção, de forma responsiva. Eu creio num Deus Criador, criou o mundo e tudo que nele há. Eu creio em Jesus, seu Filho, que a humanidade veio salvar. Eu creio no Espírito Santo, que é Deus com o Pai e Jesus. E convida o homem a crer e sua vida, dons e bens a ele oferecer. Eu creio na Trindade Divina, que sua obra fez, faz e sempre vai fazer. Eu creio na Bíblia, a palavra de Deus, que opera a fé em Cristo Jesus, que admoesta e consola, e ao caminho do céu nos conduz. Eu creio no santo batismo, que é a água unida à palavra de Deus, que confere o perdão dos pecados, dá a fé e nos torna filhos de Deus. O batismo é obra divina, adultos e crianças são inscritos lá no céu. Eu creio na Santa Ceia que Jesus instituiu. Pão e vinho, corpo e sangue que ele distribuiu. Disse aos cristãos: comam, bebam, é para o perdão. Não é simbolismo, é realidade. A Santa Ceia é comunhão. Creio também na salvação somente pela fé. Só Jesus me livra do pecado e do inferno. Obra não opera a fé, mas a fé produz a ação. Creio em Jesus, só ele é salvação. Creio na ressurreição no dia derradeiro. Quando Jesus voltará para julgar o mundo inteiro. Todos saberão seu destino eterno então. Não tenha medo, creia em Jesus, pois só Ele é salvação. Amém. Podem sentar-se. Este é o momento da escolinha dominical. As crianças podem se dirigir à sala de escola bíblica, onde lá elas continuarão o seu culto infantil. Enquanto isso, nós aqui cantamos a música 164 do cancioneiro Louvai ao Senhor com tudo que somos e temos. As crianças que estiverem preparadas com a sua oferta podem deixar aqui na igreja. A bênção vem da igreja.
nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós neste momento que queremos refletir em sua santa palavra. Eu destaco o texto do Evangelho, o tema: quem é salvo? Como vive aquele que é salvo? Que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo nos abençoe neste momento de reflexão. Amém. Pode sentar. Querida igreja, querido povo de Deus, nós temos um texto bíblico hoje um tanto quanto difícil de ser compreendido e muitas vezes abre margem para uma má interpretação. Pode dar, por exemplo, a entender que a nossa salvação depende total ou parcial daquilo que fazemos no nosso dia a dia. Também pode-se entender que a salvação está nas boas obras que nós realizamos. Por exemplo, alguém pode pensar que é salvo por seus méritos próprios, ser reconhecido na igreja, fazer parte da diretoria, ser reconhecido talvez na sociedade como uma pessoa boa, uma pessoa dedicada, uma pessoa que ajuda os outros. Mas, meus queridos, a verdade é que nada disso pode nos salvar. Nada, nenhum esforço nosso pode nos dar a salvação. Se isso fosse possível, Deus não precisaria ter enviado o seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar na cruz do Calvário. Mas então vem a pergunta: se a gente continuar correndo o olho nos versículos seguintes, depois que aconteceu esse episódio com Jesus, Jesus foi para casa com os discípulos e eles questionaram: mas Senhor, quem é que pode ser salvo então? E Jesus, ele responde de uma forma bem direta, dizendo: ninguém pode salvar-se a si mesmo. Para o homem é impossível salvar-se a si mesmo, porém para Deus tudo é possível. Sim, para Deus tudo é possível. E uma vez salvos, como vivem os salvos? Ou talvez mudando um pouquinho, uma vez cristãos que somos, como vivem os cristãos? A primeira pergunta é a mais importante. A segunda pergunta é uma consequência natural da primeira. E ambas precisam de respostas objetivas. Quem pode ser salvo? Queridos irmãos, está claro que dinheiro nenhum neste mundo, tesouro nenhum neste mundo, pode comprar a nossa salvação. Não adianta nada comprar bilhetes que garantam o perdão dos pecados, comprar bilhetes que garantam um pedacinho do céu. Isso acontecia no século XVI com a venda das indulgências.
onde quem tinha muito dinheiro comprava a salvação própria e talvez de muitos parentes, de acordo com os ensinamentos errados daquela época. Isso é professar falsa doutrina. Hoje não é diferente. Pelo contrário, as riquezas, elas não ajudam, elas podem atrapalhar. Não por serem bens em si próprios, pois os nossos bens são bênçãos de Deus, mas atrapalham quem põe a sua segurança no seu orgulho, na sua ganância, na sua cobiça. Nós conhecemos um ditado popular que diz assim, ó, quanto mais tem, mais quer ter. E aí, deixa as coisas do reino de Deus para trás, para buscar apenas as coisas materiais. E a bem da verdade, a gente está constantemente pecando, e nós sabemos que o próprio Jesus diz que quem tropeça em um dos seus mandamentos, tropeça em todos eles. Jesus adverte em nosso texto sobre uma dificuldade grande. E ali, mais adiante, na parte seguinte do texto, Jesus diz que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E aqui também pode dar margem para uma má interpretação, pensando o seguinte: mas então os pobres vão para o céu e os ricos vão para o inferno. E não é isso também. É interessante, ao olhar sobre isso, a gente reflete sobre a seguinte situação: em que contexto isso é dito? Naquele contexto, quem carregava as cargas eram os camelos, né? E hoje em nossas casas nós temos um portão grande e às vezes ao lado, dentro daquele portão grande, tem o quê? Um portãozinho pequeno. Para que serve o portão grande? Para passar com o carro. Para que serve o portão pequeno? Para a gente passar. E aí, nesse contexto, estão os grandes muros em volta da cidade de Jerusalém, com seus grandes portões. Normalmente, os camelos carregados entravam pelos grandes portões. E quando pensa-se no fundo da agulha, lembramos do pequeno portão do lado do grande portão. E vejamos que Jesus não diz que é impossível, Jesus diz que é muito difícil. Por quê? O camelo poderia até passar no pequeno portão, mas deveria ser tirado todas as tralhas do camelo, deixado tudo de fora, e ele entraria sozinho. E esse é um brilhante exemplo. Por quê? Porque muitas vezes nós carregamos tralhas também, que nos impedem passar no pequeno portão. As tralhas do pecado. Por isso, Jesus então assim diz que é mais fácil o camelo passar no fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Mas não é impossível. Por que não é impossível? Porque para Deus tudo é possível.
E o problema não está nas riquezas em si. O problema está em fazer da sua riqueza o seu Deus. Na ganância, na cobiça, no orgulho, no largar Deus de lado para seguir o seu próprio rumo, a sua própria vida, com o seu próprio dinheiro. Assim, meus queridos, para entrar no reino de Deus, nós precisamos de uma coisa: abandonar toda aquela tralha que nos impede de servir a Deus. Façam a sua reflexão. O que te impede de seguir e servir a Deus de uma forma concreta, de uma forma simples? Se tem algo que te impede de adorar o seu Deus, deixe para trás. Abandone a carga pesada do pecado. Busque a Jesus e Ele vai te ajudar, Ele vai te levar. Da mesma forma, outra impossibilidade humana são as boas obras, a justiça própria. Muitas pessoas pensam, como disse lá no início, que por ser bons, por ajudar muitas pessoas, vão herdar o reino de Deus. Por fazer parte de uma linhagem, vão herdar o reino de Deus. Isso não é verdade, isso é tolo engano. Nós vamos para o céu não é por mérito nosso, mas é por méritos de Jesus. Ninguém consegue por si só, pois somos imperfeitos, somos pecadores, pecamos por pensamentos, palavras, ações, omissões. Dia após dia, nós estamos pecando. Então, as tentativas próprias acabam só aumentando o nosso pecado e nossa culpa diante de Deus, pois desprezam, ignoram, jogam no lixo muitas vezes os méritos que são de Jesus. Na cruz, Jesus pagou pelos nossos pecados. Na cruz, Ele conquistou para nós perdão, vida e salvação. Então, meus queridos, como somos salvos? A conta é paga por Jesus. Creia no Senhor Jesus e será salvo. Arrependa-se dos seus pecados e será salvo. Quem crer e for batizado será salvo. Então, somente pela obra de Cristo, e quem crê na obra de Cristo é que vai chegar à salvação eterna. Mas diante disso, agora, então, vem a outra pergunta: como vive aquele que é salvo? Já que Jesus me salva, já que Jesus me perdoa, eu vou viver da minha forma, do meu jeito. Quem manda na minha vida sou eu. E não é assim. Não é assim. Quando o jovem rico se aproximou de Jesus, este o reconheceu como bom mestre. E Jesus imediatamente diz: meu querido, como você diz que eu sou bom? Porque afinal de contas existe apenas um bom, e este é Deus. E o jovem pergunta: mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus, em amor, diz a ele: olha, observa lá a lei. Honra teu pai e tua mãe, não mate, não adultere, não furte,
não fofoque, esse é o 8º, tá? Não cobice. E ele, achando que estava assim, abafando, como nós diríamos hoje, disse: olha, mestre, mas então tá legal, porque tudo isso aí eu já faço desde pequeno, desde jovem. E aí vem a quebra do topete, da Cristo, da arrogância, do jovem, da minha, da sua, de todos nós. Jesus diz: então, já que você faz tudo isso, venda tudo o que você tem. Jesus conhecia ele, Jesus sabia quem era o jovem. Venda tudo o que você tem, dá aos pobres e me segue. Você terá um grande tesouro no céu. Aqui as coisas estão entrelaçadas. Os mandamentos são divididos em 2 tábuas. A primeira tábua são os 3 primeiros mandamentos que falam do amor a Deus. E a segunda tábua, o amor ao próximo. Uma está entrelaçada à outra. Não adianta eu dizer que eu amo o meu próximo se eu não amo a Deus, ou vice-versa, dizer que eu amo a Deus e não amo o meu próximo. Estou tropeçando, estou pecando e estou me tornando culpado de todos os mandamentos. Mas aí vem mais uma pergunta: será que Jesus está dizendo que este jovem entraria no céu pelo fato de vender os seus bens? Não, de maneira nenhuma, porque os nossos bens são dádivas de Deus, os nossos bens são bênçãos de Deus. A uns Deus dá mais, a outros Deus dá menos, mas a todos nós Deus dá o necessário para a nossa sobrevivência. A questão aqui está no fato do apego às coisas materiais. Já que ele se sentia um cara tão bom cumpridor de 7 dos 10 mandamentos, então ele deveria cumprir também os 3 primeiros, e seguir Jesus. Ou seja, largue sua riqueza para trás e siga Jesus. Mas não, ele não conseguiu se desapegar aos bens materiais. E isso mostra uma realidade. Aquele jovem é falho, e nós também somos falhos. Isso nos mostra uma outra realidade. Por nossa própria força, merecemos a condenação ao inferno. Mas Jesus nos conquistou, Jesus nos lavou, Jesus derramou o seu sangue para nos dar uma nova oportunidade, nos dar uma nova chance de com Ele morar. A relação humana com os bens tende a ser conflituosa por causa da cobiça. Por isso, em primeiro lugar, que fique bem claro, os bens, como já diz o nome, são bênçãos, são dádivas. Como tais, devem ser recebidos com gratidão e muito bem usados. Se os recebemos de graça, da graça de Deus, importa sermos devidamente agradecidos. Não os idolatrar, mas os usar no reino de Deus, como mordomos de Deus que somos, ou seja, cuidadores dos bens que Deus nos deu. Queridos irmãos, querida igreja, somos sempre tentados a pensar que nossas obras nos salvam, ou que ajudam a nossa salvação.
E por outro lado também, muitas vezes nos afligimos, nos martirizamos, dizendo: não estou sendo bom o suficiente. Obras não salvam. Nunca serei bom o suficiente. Então, meus amados, creia em Jesus. Creia no Salvador Jesus, pois Ele morreu na cruz para te salvar. Confesse seus pecados a Jesus. Viva uma vida de arrependimento diário. Não estamos aqui para contar pecados. Reconheçamos que por natureza somos pecaminosos e estamos afastados de Deus. Mas em seu amor, Deus vem ao nosso encontro, nos oferecendo na palavra, no batismo, na Santa Ceia, perdão, vida e salvação. Por isso, perseveremos no bom uso da palavra, nos sacramentos, fortalecidos e consolados na certeza de nossa salvação unicamente pela fé em Jesus. E esta fé irá produzir boas ações. Por isso, sim, as obras fazem parte da nossa vida cristã, porque pela fé em Jesus eu vou ajudar o meu próximo. Pela fé em Jesus eu vou compartilhar o amor com os outros, porque esse é o desejo de Deus, que nós compartilhemos a sua palavra, para que mais pessoas cheguem ao conhecimento da verdade e sejam salvos. Assim, somos também incentivados a uma vida de refletores do amor de Deus junto ao nosso semelhante. Que Deus, Espírito Santo, nos abençoe nesta missão, sermos luz do mundo, sal da terra, oferecendo aquilo que Jesus nos dá, a sua palavra, o seu amor, e mostrando às pessoas que somos salvos pela fé em Jesus, e nesta fé produzimos os frutos que são as boas obras. Que Ele nos conduza nesta caminhada rumo à eternidade. Amém. Nos coloquemos. Que o amor de Deus, nosso Pai, que vai muito além do nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus, hoje e sempre. Amém. Cria em mim, ó Deus, com puro coração, e renova em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com voluntário Espírito. Amém. Pode sentar-se. Momento é o momento que nós agradecemos a Deus através das nossas ofertas. E aí, mais uma vez eu digo, as ofertas não nos salvam, mas as ofertas são um reflexo da nossa fé, de que reconhecemos que tudo que temos e tudo que somos vem do nosso bondoso Deus. Vamos fazer a leitura conforme a projeção. Em conjunto, ofertar não é um simples cálculo matemático. Ofertar é um gesto de culto, de adoração a Deus. Na oferta, a fé fala mais alto do que a razão. Ofertar pressupõe conhecer Deus, o Criador e dono de todas as coisas,
bem como a sua grande misericórdia e graça, reveladas em Jesus como Salvador. Ofertar pressupõe dar-se a si mesmo primeiro ao Senhor. Quem é do Senhor, pela fé em Jesus, quem conhece a misericórdia e a graça de Deus, este também responderá ao amor de Deus, ofertando na medida das posses e até acima delas. Ofertar dinheiro pressupõe ofertar a vida. O ofertar dinheiro acompanha o dar-se a si mesmo primeiro ao Senhor. Como mordomos de Deus, que administram sua vida conforme os propósitos de Deus, trazemos nossas ofertas ao altar do Senhor. Amém. Neste momento nós louvamos a Deus cantando o hino 169 do nosso hinário, enquanto vocês podem trazer suas ofertas de gratidão a Deus ao altar. Obrigado, Senhor, por tudo que somos e temos. Aqui está uma pequena amostra daquilo que nos deste para a nossa sobrevivência terrena. Receba como ofertas aquilo que trazemos a Ti. E assim, Senhor, que possamos sempre continuar anunciando Cristo para todos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Neste momento nós queremos nos dirigir a Deus em oração. Incluímos em nossa oração os aniversariantes desta semana: a Nilceia Lopes da Costa, o Álvaro do Carmo, a Maria de Jesus Pereira da Costa Baltes, Maria Luísa Correia da Silva, o Heitor Plantco Eidman e o Júnior Schneider Barros. Que Deus abençoe a cada um dos aniversariantes. Também nós queremos orar pelos que passam dificuldades, a dona Adélia Zendora, também a família do Daniel Vick, a Neuza, que está em tratamento, Daniel, o Emanuel, graças a Deus está se recuperando bem, o Kennedy, que passou por cirurgia, a Fabiane Jean, que também passou por cirurgia e estão se recuperando. E também hoje não poderíamos deixar de orar pela família Mendeval Schultz, pela morte do Leonardo Schultz na segunda-feira, talvez nem todos saibam, nosso irmão na fé que de nossa congregação, em um acidente fatal na segunda-feira à tarde, trabalhando, cortando árvore, uma árvore caiu nele e ele veio a falecer. Que Deus abençoe e console os corações dessas famílias. Nos coloquemos de pé e oremos ao Senhor. Querido Deus e grandioso Pai Celestial,
Em primeiro lugar, queremos te agradecer porque temos a oportunidade e o privilégio de mais uma vez podermos estar aqui em tua casa para celebrar este culto de louvor, adoração e gratidão a ti. Obrigado, Senhor Deus, porque vieste ao nosso encontro enviando o seu Filho amado, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar na cruz do Calvário e conquistar para nós perdão, vida e salvação. Abençoe a nossa vida, mantenha-nos firmes na fé em ti, perdoe os nossos pecados, tira de nós a ganância, a cobiça e permita, Senhor Deus, que possamos estar sempre contentes com aquilo que temos e com aquilo que temos, que possamos te servir com muita alegria em nossos corações e mentes. Esteja sempre conosco, Senhor. Também, querido Pai, neste momento, oramos por todos os aniversariantes, que o Senhor os abençoe e os guarde, que o Senhor nos proteja todos os dias da sua vida. Obrigado por mais um ano de vida. Obrigado pela presença e companhia, e esteja sempre com todos durante mais um ano da sua vida. Senhor Deus, aqueles que passam por aflições, que o Senhor possa dar-lhes paciência para suportar as aflições na certeza de que o Senhor está ao seu lado, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Querido Pai, nós pedimos que, de acordo com a tua santa vontade, restaure a saúde de cada um, aqueles que estão acamados em seus lares, aqueles que estão fazendo tratamento, aqueles que passaram por cirurgia, que o Senhor possa acompanhá-los todos os dias da sua vida. Seu Deus, na alegria e nas dificuldades. Ó querido Pai, abençoa todos aqueles que irão participar da Santa Ceia e permita, Senhor, que possam receber perdão dos pecados, o fortalecimento da sua fé e assim a garantia da vida eterna. Entregamos tudo nas tuas mãos, em nome de Jesus, que nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a presença do Espírito Santo estejam com todos nós. Amém. Pode assentar-se. Nós concluímos o nosso culto cantando o último hino, 202 do Inário. Concluímos com louvor.